Nessa noite nós vamos falar sobre os planos de Deus. E eu quero, como tema, os sonhos de Deus, o versículo principal é a oração de Jó, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Os textos serão projetados e você pode acompanhar, começando com essa oração de Jó ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, que diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus. Você já teve medo de assumir publicamente um compromisso por receio de não conseguir cumpri-lo ou de levar esse compromisso adiante? Quem nunca temeu anunciar o início de um relacionamento por acreditar que ele é um relacionamento recente demais? Quem nunca temeu anunciar uma ideia nova, movido pelo medo de não dar certo? Quantas mães não deixaram de anunciar a gestação logo no início, por medo de perderem o bebê? Quantos projetos foram engavetados por medo de não irem adiante? Tememos o fracasso. Nós tememos afirmar que vamos fazer algo e não conseguimos. Tememos que os nossos planos não corram conforme planejamos ou conforme nós anunciamos, às vezes para a nossa família, às vezes para os nossos irmãos em Cristo, às vezes para um amigo. A gente teme. Tememos compartilhar nossas iniciativas, nossos sonhos, nossas ideias, porque no fim das contas, nós tememos a frustração. Não é verdade? Certamente todos nós já sentimos esse gosto amargo, esse temor de não ter a liberdade de contar um projeto, um plano, ou algo que já está acontecendo, com medo daquilo não ir adiante, aquilo não funcionar, aquilo não dar certo. Em tempos de crise, nossos temores ainda se tornam maiores, porque a insegurança e a incerteza, elas insistem em nos assombrar. Aí tememos ainda mais a frustração. Temos ainda mais medo. Tememos assumir um compromisso ou fazer planos, pois muitas vezes o cenário não é propício. Aí a gente pensa, mas e se não der certo? Será que eu vou fazer isso? Como é difícil, gente, ser um pouco otimista quando os ventos sopram ao contrário, não é verdade? Quando tudo está ao contrário daquilo que você deseja, daquilo que você planejou, ou daquilo que você já está vivendo, como uma mãe que está começando com aquela pequena semente no seu ventre. Às vezes, ainda mais nos tempos de hoje, quantas mães e até mesmo os pais dessa sementinha que está ali, têm medo de falar dessa gestação. Quantos planos que nós começamos a nutrir dentro do nosso útero espiritual e nós temos medo de falar sobre ele, com medo dele não nascer. Nós tememos o fracasso, nós tememos a frustração. Talvez o ano de 2024 tenha lhe mostrado quão frágeis são os seus planos. Talvez este ano para você tenha mostrado quão fraco ou fraca você é. Talvez muita coisa deu errado. Talvez mais certo do que o errado. E às vezes você teme começar novamente. Às vezes você tem medo de começar algo novo que você já tinha planejado. Algo que é um projeto que você sonha muito, que você deseja muito, mas você tem medo
porque até 2024 tudo foi diferente. Lembro-me das palavras proféticas de Jeremias, anunciadas ao povo judeu, cativo na Babilônia. E nesse período, nesse cativeiro que durou 70 anos, Deus ordenou o seguinte, Jeremias 29, versículos 5 e 6. Construam casas e habitem nelas. Deus ordenou no cativeiro. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos, outros tempos. E deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Todo ano essa igreja costuma ter um tema. E este ano a multimídia me perguntou qual será o tema. Aí eu falei, não vai ter um tema. Mas Deus falou, vai ter. Meu plano é diferente. Você não manda nada, Glaucia. Você está lá só como uma pequena serva. E eu só quero te usar. 2025 vai ser o ano da multiplicação abençoada. Multipliquem-se e não diminuam. É ordem de Deus, ainda que o cativeiro exista. Ainda que o exílio exista. Ainda que o tempo que você está passando seja um deserto. Deus está te falando. Multiplique-se e não diminua. 2025, repita comigo, 2025. Eu declaro, em nome de Jesus, vindo do alto, uma multiplicação abençoada na minha vida, no meu lar, na minha comunidade cristã, na minha célula, no meu trabalho, no meu negócio, na minha saúde, nas minhas amizades, na minha descendência, uma multiplicação abençoada por Deus. Amém? Você declara isso? Amém? 2025, ano de uma multiplicação abençoada por Deus. Então, quando Deus ordenou, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Em outras palavras, sigam em frente. Os tempos são difíceis, mas vocês, diz o Senhor, não estão autorizados a parar. Sigam em frente. Palavra do Senhor. Siga em frente. Deus não quer ninguém abatido. Deus não quer ninguém num quarto. Deus não quer ninguém num quarto para sempre acamado. Não, Deus não quer ninguém fechado, Ele quer você em movimento, Ele quer você multiplicando, Ele quer você em comunidade, Ele quer você pensando nas bênçãos que Ele tem para você, quando você tem intimidade com Ele. É isso que Ele quer para mim e para você. Mas seguir em frente não é fácil, requer coragem e, acima de tudo, fé. Coragem é bravura, é intrepidez. Coragem é firmeza de espírito, mesmo quando a situação está difícil. E o que é fé? Hebreus 11:1 nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você ainda não viu. Você ainda só está esperando, mas você tem fé e vai agir com coragem, que a sua fé em Deus, os planos de Deus vão cumprir na sua vida, os planos de Deus vão cumprir na minha vida. Amém? A coragem e a fé não excluem o medo, mas o dominam.
O medo não nos domina mais quando nós temos coragem e fé em Deus. A coragem e a fé colocam o medo em seu devido lugar e nos ajudam a seguir em frente, a multiplicar e não diminuir. Amparados pela verdade de que o Senhor, Emanuel, é conosco, precisamos encontrar os nossos exílios e encará-los quando eles estão na nossa vida, com fé em Deus e coragem. Precisamos encarar os nossos exílios, os nossos cativeiros, com coragem e fé. Então não seja dominado pelo medo. Não seja uma pessoa dominada pelo medo da frustração e do fracasso. Embora exílios não sejam ambientes ou cenários muito animadores, é preciso seguir em frente. É preciso ficar firme. Então não desanime. Ainda que hoje você esteja desanimado, a palavra do Senhor para você é: siga em frente, não desanime, multiplique-se e não diminua. Não desanime. A graça de Deus também se manifesta no nosso exílio. A graça de Deus continua brilhando, mesmo quando o exílio seja sombrio, mesmo quando tudo diz não. A graça de Deus diz sim. Mesmo quando tudo está escuro, a graça de Deus, o amor de Deus vem e ilumina todo local que você está, se você clama e busca a Deus. E não se esqueça de uma coisa: o lugar e as circunstâncias em que estamos não nos definem. Você crê nisso? O lugar e as circunstâncias não dizem quem nós somos. A nossa identidade está em Deus. Nós somos povo de Deus. Se nós cremos em Deus, cremos em Cristo, no Espírito Santo e o seguimos, essa é a nossa identidade. E nela ninguém pode tocar, porque se Deus falou que é filho, nós somos filhos. Mas a todos quanto receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Então faça planos onde você está. Apesar do cenário desencorajador, há uma razão boa o suficiente para que a gente continue a fazer planos. E a razão é: Deus tem um plano para nós. Oh, aleluia, Deus tem um plano para nós. Graças a Deus por isso. Deus tem um plano para nós. Quer mais? E este plano de Deus não pode ser frustrado. Os nossos planos se frustram, mas os planos de Deus vão se cumprir cabalmente em nossas vidas. Eles não podem ser frustrados, nem pelos céus, nem pela terra, nem por homens, nem por anjos. Deus falou, vai acontecer. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se o médico diz, não tem jeito. Se Deus falar, tem jeito, tem cura, eu curo, Ele vai curar. Se a crise econômica fala, não tem jeito, Deus fala, eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Deus provedor. Quem é que tem voz para falar que não tem jeito? Eu, o Senhor, digo, tem jeito. Se o momento está turbulento por causa dos relacionamentos ou não relacionamentos, se o momento está difícil demais, e aí o momento te diz, fique só, você está só. O Deus Emanuel, que significa Deus conosco, diz, não é assim. Eu estou com você, te tiro desse lugar e vou te levar para habitar em família. Aqui está a parte da família de Deus. Esse é o nosso Deus. Sim, o nosso Deus é um Deus de planos. Ele não é o relojoeiro
que deu corda no mundo e simplesmente o abandonou, como afirmam os deístas. Deus tem um plano para este mundo. Tem um propósito para mim e para você. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Quer ver? Salmo 33, 11, que nós lemos hoje. Coloca aí, por favor. Salmo 33, 11. Que no louvor, antes do louvor, nós lemos outro versículo que fala sobre isso. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Você está vivo? Os planos do Senhor e os propósitos do Senhor na sua vida. Porque até na vida e na morte estão dentro dos planos do Senhor. Isso nos dá paz, gente. Isso nos dá paz. Os planos divinos não podem ser frustrados. Graças a Deus por isso. Ai da humanidade, se não fosse o plano divino da redenção. Apesar de terrível, o que foram os exílios dos reinos de Judá, que nós lemos lá do profeta Jeremias, e os reinos de Israel, registrados no Antigo Testamento, em comparação à escravidão espiritual de um pecador? O que são essas escravidões? Não é que não tem peso, mas o peso maior é a escravidão do pecado. Esse é o pior peso. Cristo pagou o preço pela nossa vida. A redenção que vem de Deus é um plano que lida com a escravidão do pecado. Então, Cristo veio, como nós falamos na ceia do Senhor, e pagou com o próprio sangue, com a própria vida, o preço da nossa liberdade. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do império das trevas. Não somos mais escravos do diabo, aquele que nos acusa, quando nós cremos em Jesus, nosso Salvador. Então, o que a gente deve fazer? Se eu não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo do império das trevas, não sou mais escravo do diabo, de Satanás, os seus anjos, eu tenho que dar um aleluia. Aleluia, glória a Deus, obrigada meu Senhor, porque o Senhor me libertou. Jesus disse, ele respondeu em João 8, 34 a 36, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, disse Jesus falando dele mesmo, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Romanos 8, versículos de 1 a 4, de 15 a 18, do apóstolo Paulo diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora de 15 a 18, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, aleluia! Mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.
eu também considero, que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Glória a Deus por isso. Qual é a sua escravidão? Qual é o seu exílio? Não tenha dúvidas. Jesus tem poder para te libertar. E este que nós acabamos de ler e de falar é o melhor, maior e mais maravilhoso plano divino para a humanidade. O plano de salvação em Cristo Jesus ao mundo perdido. E nós que temos o Criador, o Senhor, o Salvador, o Libertador como nosso Deus, o que temer? Se Ele tem os planos da nossa vida na mão dEle? Portanto, se diante de um cenário incerto, Deus te diga, siga em frente, se vem de Deus, aproprie-se disso. Se vem de Deus, aproprie-se disso. Sem medo, siga em frente. Abrace esse relacionamento promissor com fé. Não fé no relacionamento, nem fé em você. Então, namore. Agora, namoro é uma pequena preparação para o casamento. Se você não quer casar, não namore. Porque se eu estou namorando e não quero casar com aquela pessoa, eu estou defraudando aquela pessoa. A oportunidade que ela tem de estar com uma outra pessoa que vai completá-la, que ela vai fazer essa pessoa feliz e essa pessoa vai fazê-la feliz. Tem os momentos de infeliz também, mas que dirá aquele que não tem alguém para estar do lado? Então, se você não quer casar, não namore. Abrace o celibato. E se você quer ir para o céu, porque os prostitutos que continuarem na prostituição não herdarão o reino dos céus, abrace o celibato e vive numa santidade com Deus. Não namore, não case. Casei. Namorei muito tempo, né, amor? Demorou demais. Mas ele queria casar antes, eu queria formar em teologia. Estamos aqui. Namore. Se for de Deus, abrace esse relacionamento com fé. Não no relacionamento, não em você, mas em Deus. Case-se. Tenha filhos, como diz aqui em Jeremias. Multiplique. Às vezes você tem outros projetos. Às vezes você também já se casou. Então, saia deste local que você está, estude, cresça, trabalhe, conquiste. Sem medo, multiplique-se em todas as áreas da sua vida. Qual área da sua vida está parada? Está paralisada? Vou te dar um tempo aí para pensar. Não é para ninguém tocar no outro e falar, essa área da sua vida. Não, é para você olhar para a área da sua vida. Qual área da sua vida está paralisada? O Senhor está te dizendo, multiplique. Multiplique-se em todas as áreas da sua vida, espiritualmente. Leia mais a Bíblia, ore mais, faça mais jejum, busque mais, louve mais a Deus. Esteja mais presente nos cultos, na sua célula. Busque mais ao Senhor, evangelize mais. Faça mais missões. Faça mais ação social, também com cunho evangelístico. Multiplique-se em todas as áreas, também sentimental. Eu sei que nesta área tem coisas que nós não temos controle. Eu gostaria de agora estar com alguém. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Já estou fazendo isso, então aguarde. Aguarde, porque os planos de Deus são superiores e maiores do que os nossos planos. Também na sua área profissional, na sua área ministerial, na sua área missional. Se você for passar em cima das pessoas, não vem de Deus. Eita, fala sério. Se for para passar na frente de alguém, ou por cima de alguém, ou fazer mal a alguém,
não vem de Deus, porque a essência de Deus é amor e Ele é bom o tempo todo. Deus é bom. Você não precisa de tomar essa posição. Confie no Senhor. Se isso que está no seu coração glorifica a Deus, mas existe um se. Se isto que está no seu coração glorifica a Deus, ponha para fora. Não tenha medo. Ainda, gente, que nós não saibamos quais os planos de Deus para o ano que entra, Ele sabe. Isso basta. Se Ele sabe, já basta. A gente está feliz. Deus sabendo, basta. Ter fé não é viver ao acaso, mas confiar que Deus controla tudo, controla todas as coisas na sua soberania, no seu amor, inclusive os nossos planos, Ele controla também. Daí você pergunta, mas como agir com coragem e fé? Primeiro, ore a Deus para qualquer plano, para qualquer projeto. Se você já está grávida, mamãe, ore a Deus. Se você está casada e você quer engravidar, o papai quer que a mamãe engravide, ore a Deus. Primeiro, ore a Deus. Segundo, nos seus planos, nos seus projetos, busque discernimento do alto. Como buscar? Palavra de Deus. Leia, medite, releia. Coloque versículos pregados na geladeira, no seu chaveirinho, assim, no seu carro, perto da sua cama. Leia aquele versículo, releia, pensa nisso. Busque discernimento de Deus. Terceiro, busque conselhos de pessoas prudentes que têm intimidade com Deus. Então, aí você tem que dar uma catada. Mas vamos lá. Busque conselhos com pessoas prudentes que tenham intimidade com Deus. E, por último, não menos importante, seja sábio. Pois de nada valem os planos se não houverem neles sensatez. Ore a Deus, busque discernimento do alto através da palavra. Ouça conselhos de pessoas prudentes que têm intimidade com o Senhor. Seja sábio, pois de nada valem os planos se não houver neles sensatez. Se os planos são insensatos, você pode ter certeza que não vem de Deus. Faça aquilo que estiver ao seu alcance e deixe que Deus sabe fazer muito bem a parte dele. Eclesiastes 9:10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a tua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, faça aquilo que estiver ao seu alcance. E o que não está ao seu alcance, entrega para Deus. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará por você. Eu sempre falo isso. Se eu bebo essa água aqui, se eu não quero mais, e entrego para uma criança este copo, para colocar lá embaixo na cozinha, eu vou dar 1000 orientações. Cuidado com as escadas, cuidado para não cair, cuidado para não se machucar. E depois eu vou lá conferir se a criança está bem e se o copo está no lugar. Mas quando eu entrego e confio para um adulto, eu entrego. Muito obrigada. Você coloca lá embaixo para mim? Obrigada. Eu esqueço do copo, até da pessoa, já agradeci mesmo. Nós tratamos Deus como criança. Por isso que nossos planos estão uma bagunça. Então, entrega. Confia. O mais difícil, que é o mais, Ele fará por você. Amém? Confie nisso. Entrega, confia. O mais, Ele fará por você. Minha oração é que não sejamos guiados pelo medo e nem por nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso. Mas que sejamos guiados pela fé em Deus e com convicção
a gente fala aquele trechinho de Tiago 4,15, apenas a parte B. Quando a gente fala isso com convicção, a gente tem paz de espírito. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, quando eu falo, eu quero fazer isso, eu quero agir dessa forma. Eu tomei a decisão. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A soberba leva à ruína. E a humildade leva à honra, diz Provérbios. Por isso, gente, nós precisamos buscar mais a Deus para vivermos mais os planos dEle, não os nossos. Os propósitos dEle. Quando vem de Deus, o nosso plano traz paz. Amém? Concorda com isso? Um plano que vem de Deus para nós traz paz. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Eu quero te encorajar a não paralisar a sua vida por causa das crises e dos exílios. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Quem em 2024 teve crise ou exílio, ou os dois, levanta a mão, ou as mãos. Não é verdade? Será que nós não tivemos crises ou exílios? Não pare. Multiplique o bem e não diminua. Se há planos a serem feitos, faça-os no Senhor. Se há sonhos a serem sonhados, sonhos no Senhor. Porque se for de nós, vira pesadelo. Se há serviços a serem prestados, preste-os da melhor maneira possível. Se há projetos a serem conquistados, conquiste-os, inclusive aqueles que estão diretamente relacionados ao reino de Deus. Porque se a gente faz isso, pensando no reino de Deus, nós vamos fazer com uma boa fé, nós vamos fazer com amor, nós vamos fazer com humildade e com alegria no coração. Não na nossa força, não temos, queridos, mas na força do Senhor e na direção do amável e poderoso Deus. E não se deixe desanimar pelas circunstâncias. Não se deixe paralisar pelo medo. Prossiga. Continue a fazer, se for de Deus, o que você começou. E se for de Deus, comece. Comece. Multiplique-se. Sabe? O povo de Deus é um povo corajoso. Não porque não sinta medo, mas porque sabe onde colocar o medo. Enquanto avança rumo à cidade celestial ou à esperança, na esperança de que Jesus, o Santo Deus, vai voltar para nos buscar, para que eternamente vivamos com Ele num lugar que nós não precisamos planejar. Ele já planejou tudo. Ele já tem preparado morada para nós, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus e permanecem fiéis a Ele. Quero finalizar com Provérbios 16, versículos 1 e 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ore como Jó. Ore ao Senhor Deus. O versículo inicial. Ore como Jó. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você pode fazer essa oração? Não olhe para mim. Olhe para Deus e fale em voz alta: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado.